A trissomia consiste na presença de 3 cromossomos, e não 2, como nós vimos lá atrás, de um tipo específico no organismo. Portanto, a presença de 3 cromossomas 21 é designada como trissomia 21. A maioria das trissomias resulta no número variável de deficiências à nascença, geralmente presentes na maioria dos indivíduos com cromossomos extra. Muitas trissomias resultam em mortes precoces. Então, aqui nós vamos ver algumas fotos, são fotos pesadas, mas são fotos que nós temos um entendimento, são fotos que eu peguei mais direcionadas a trissomias ligadas à visão, tá ok? Aqui, um quadro normal, trissômico, olha, 23 pares cromossômicos normais. Aqui, a trissomia de Patau, ou trissomia 13, por que trissomia 13? Porque essa alteração ocorre no cromossomo 13. Aqui não tem não tem um parzinho, aqui tem um trio, então por isso que é uma trissomia. E qual é a consequência disso? Deixa eu ver aqui. Não, ainda não é a hora de consequência. Então, a trissomia 13, a síndrome de Patau, nós observamos dessa forma. Aqui, a trissomia 21, o síndrome de Down. Olha aqui, nesse fator, nós temos aqui 3 cromossomos no 21. Isso que dá aqui, então, a trissomia 21. E assim por diante nas outras. Tá? Então, nós temos aqui, como nós temos 23, então nós teríamos 23 trissomias, mas também pode acontecer trissomias dos cromossomos simples, tá? Trissomia do cromossomo 8, síndrome de Warkani, trissomia do 9, trissomia do 10, síndrome de Patau, que é a trissomia de 13, trissomia do 15, que é a síndrome de Angelman, síndrome de Prader-Willi, trissomia 16, trissomia 14, que é a trissomia mosaico, a trissomia do cromossomo 18, que é a trissomia de Edwards, a trissomia 21, que é o cromossomo 21, síndrome de Down, a trissomia 22, que é a síndrome do Cat-Eye, a trissomia do cromossomo X, que é a síndrome de Turner, e a trissomia do cromossomo X também é a síndrome do triplo X, tá? O triplo X. Nesse caso aqui, olha, algumas apresentações. Trissomia, síndrome de Warkani, síndrome de trissomia do mosaico cromossômico 8, T8M, ou síndrome de Arcani, é uma das trissomias autossômicas mais comuns, após a dos cromossomos 21, 18 e 13. É uma deficiência que aproximadamente 1 em 3.500.000 nascidos vivos e proporção entre homens e mulheres de 5:1. Então, alterações, olha, temos aqui presença de estrabismo, temos alterações aqui, má formação da parte da face, tá? Aqui, trissomia de Patau, ou trissomia do cromossomo 13, síndrome de Patau, trissomia D. A trissomia 13 é provocada pelo cromossomo 13 extra e compreende anomalias do prosencéfalo, olha, na face, da face e também desenvolvimento ocular, retardo mental grave, cardiopatias e comprimento deficiente do nascimento. Olha, então aqui, lábio leporino, síndrome de Patau. Aqui, Prader-Willi, síndrome de Prader-Willi, essa síndrome descrita em 1956, é uma origem genética localizada no cromossomo 15, ocorrendo no momento da concepção. Afeta meninos e meninas em um complexo quadro de sintomas durante todas as vidas, toda a sua vida, esses variando de presença de intensidade e também de indivíduo para indivíduo. Síndrome de Prader-Willi. Síndrome de Edwards, cromossomo 18, sintomas baixo peso ao nascer, cabeça pequena no formato anormal, defeitos congênitos em órgãos, muitas vezes fatais. A síndrome de Edwards não tem tratamento e geralmente é fatal antes do nascimento ou durante os primeiros anos de vida. Síndrome de Down, trissomia do cromossomo 21. Síndrome de Down, o SD, é a trissomia do cromossomo 21. É uma alteração genética causada por um erro da divisão celular durante a divisão embrionária. Os portadores da síndrome, em vez de 2 cromossomos do par 21, o menor cromossomo humano, possuem 3. Síndrome de Down. Trissomia do cromossomo 22, síndrome de Cat-Eye. Ou então, a doença ocorre quando o indivíduo herda material genético extra do cromossomo 22 e não tem mais um par, e sim um trio. O cromossomo geralmente surge por acaso no pai.
Os sinais e sintomas da síndrome do olho de gato, ou do cat eyes, são defeitos estruturais da íris do olho, marcas na pele perto da orelha e defeitos cardíacos renais, entre outros. Síndrome de Turner, ou monossomia do cromossomo X. A síndrome de Turner ocorre devido à alteração genética relacionada à presença de apenas um cromossomo X, na ausência de um segundo cromossomo sexual. As pacientes acometidas normalmente possuem 45 cromossomos, com os 22 pares de autossomos e mais um cromossomo X. Síndrome de triple X, ou do cromossomo X ainda. A síndrome do triple X, ou trissomia X, é uma alteração numérica dos cromossomos que ocorre em mulheres que possuem um cromossomo X a mais, ou seja, possuem 47XXX no lugar de 46X. Muitas vezes, as portadoras dessa síndrome são chamadas de superfêmeas. Então, pessoal, aqui ainda é síndrome de Wolff-Wishner. A síndrome de Wolff-Wishner é causada pela deleção do braço curto distal do cromossomo 4. As principais características do distúrbio incluem uma aparência facial característica, atraso de crescimento e desenvolvimento de deficiência intelectual e convulsões. Trissomia do cromossomo 4. Trissomia do cromossomo 15, ou síndrome de Angelman. A síndrome de Angelman acontece quando a deleção ou inativação dos genes do cromossomo 15 herdado pela mãe faz com que a cópia paterna, que pode ser uma sequência normal, seja impressa e silenciada. A síndrome de Angelman é caracterizada por atrasos intelectuais e de desenvolvimento, e também distúrbios do sono, convulsões e movimentos espasmódicos. Risco frequente e comportamento exageradamente feliz. Trissomia do cromossomo 5, síndrome de Cri-du-Chat. A síndrome de Cri-du-Chat resulta na falta de pedaço do cromossomo 5. Os sintomas incluem um choro agudo que soa como um gato, inclinação nos olhos para baixo e fusão dos dedos das mãos ou dos pés e desenvolvimento motor lento e incompleto. Então, pessoal, aqui é uma finalização. Vou encerrar aqui para não ficar na foto aberta, mas esse é o pensamento que nós temos dentro da hereditariedade. Passamos por um caminho bem legal aí, passamos por um caminho bem complexo, bem longo, vimos um pouquinho a respeito dos genes, entendemos um pouquinho a respeito de genética, vimos um pouquinho das bases nitrogenadas, vimos um pouquinho das ligações genéticas, para entender e para preparar vocês para os próximos módulos.